com um convidado especial, que é o Rubens Baldassa, que já esteve aqui, está participando da formação do processo de instalação de colmeias de jataí sem ferrão, aqui na Escola Alzira, e não só na Escola Alzira, nós estamos a 2 quadras do Córrego Piedadinha. E nós estamos no processo de revitalização do córrego e de toda a sua margem e seu entorno, né? Então hoje, essa galera aqui, estamos para instalar as abelhas, a tão esperadas abelhas. Qual que é a importância do papel das abelhas, gente? A importância é muito grande. Como disse o Rubens, né? As abelhas têm o papel de salvar o nosso planeta, né? Então, se o planeta não respeitar esses pequeninos ser maravilhoso, nós vamos morrer. Simplesmente assim, né? Eu costumo dizer que o planeta e o meio ambiente sobrevivem sem o ser humano, mas o ser humano não sobrevive sem o meio ambiente e o planeta. É isso, então vamos partir para a instalação agora. Olá, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Conexão Comunitária AVR. Hoje estamos aqui com Rubens Baldassa e hoje vamos plantar aqui na escola iscas de abelha sem ferrões que vão ajudar muito aqui no Espaço Verde. O que a gente vai fazer hoje? Hoje aqui nós vamos fazer a instalação de 2 colmeias de abelhas de jataí, que eu estou trazendo aqui para o pessoal da escola. E a gente vai fazer a instalação de algumas garrafas PETs aqui, que são iscas, onde eu vou colocar o atrativo para com que a gente capture novas abelhas aqui nesta área, para ajudar na polinização aqui da escola, né? E de todo o raio de ação dessas abelhas. Essas abelhas, elas têm um raio de ação de mais ou menos 1000 metros de distância daqui da escola. Então todo mundo que tiver nesse raio de 1000 metros aqui da escola, que tem frutíferas, vai ser, como é que eu posso falar para vocês? Vão serem beneficiados com relação à polinização dessas abelhas. Vamos falar especificamente da importância das abelhas. Qual é o papel delas no trabalho ecossistêmicos do meio ambiente? O principal trabalho das abelhas no ecossistema é a parte de polinização, tá? Então, as abelhas são seres minúsculos, mas de uma grande importância para a polinização. De modo geral, as abelhas são responsáveis por 80% do alimento produzido no mundo, seja as frutas, os grãos. Então, todo lugar onde que necessita da polinização, as abelhas estão aí com o seu papel. Que nem aqui no caso desse pé de urucum aqui, olha. Aqui são os frutos do urucum que estão se formando aqui, dependem muito da polinização da abelha. Por isso que tem essa grande quantidade de frutos aí hoje. Então as flores abrem, as abelhas vêm, coletam o pólen e o néctar, e fazendo esse processo de coletar o alimento, elas estão fazendo o processo de polinização, que o resultado está aí, essa grande quantidade de frutos do urucum, onde que ela está fazendo a perpetuação da sua espécie. Como funcionam as colmeias, começando pela casa? Como ela é feita e de que maneira? Quais são as tarefas de cada abelha? O que é o mel? O que é o pólen? Qual a alimentação das abelhas rainhas? Como é produzido o mel? E etc. Lembrando que estamos a 2 quarteirões do córrego. Sim. A importância das abelhas aqui no caso, que o córrego está bem próximo, então essas abelhas aqui, elas estão aproximadamente 200 metros de distância do córrego, elas ajudam a fazer a polinização de modo geral das plantas ali. Então são as flores, são as frutíferas, de modo geral todas as árvores, todas as plantas, as gramíneas, as grandes árvores, as pequenas, as plantas que tem no quintal das pessoas aqui próximo, que nem no caso aqui um pé de acerola, um pé de pitanga, um pé de laranja, um pé de limão. Essas abelhas estão beneficiando todo mundo aqui neste local, né? Então aí a grande importância da abelha, tá? Como que constitui uma colmeia de abelha, no caso? Aquelas caixinhas de abelhas ali são confeccionadas de madeira, tá? O melhor elemento para a confecção de uma colmeia de abelha, tanto das sem ferrão quanto as de ferrão, é a madeira. Por quê? Porque a madeira, ela funciona como um isolante térmico
e ao mesmo tempo ela não deixe que as temperaturas bruscas atinjam a parte dos ninhos de repente. Tipo assim, está caindo a temperatura aqui, nós tivemos uma mudança de temperatura como nós estamos tendo aqui hoje. Um dia como hoje, as abelhas elas demoram mais tempo para sair de dentro de sua colmeia, né? E de modo geral, no caso ali, como ela me perguntou sobre o alimento, a importância do alimento, né? Do pólen e do néctar. O mel, ele é a transformação do néctar. As abelhas colhem a glicose na planta, na flor, e ao ingerir a glicose, essas abelhas, elas armazenam na bolsa de armazenamento do néctar, e ao regurgitar esse néctar para as outras abelhas dentro da colmeia, ocorre uma nova transformação, tá? Então, para o néctar colhido da planta chegar no ponto de mel, ele vai sofrer a transformação mais ou menos de 6 a 8 abelhas diferentes que vai ingerir e voltar. Então, são de 6 a 8 vezes que esse mel vai ser engolido e vai ser regurgitado, sofrendo processo de transformações por enzimas, onde vai ocorrer o processo de transformação para o mel. O pólen. O pólen, ele é o espermatozoide da planta, que ele é colhido pelas abelhas, onde ele tem um grande peso na alimentação das abelhas, tanto para as larvas que estão nascendo, quanto para as abelhas adultas. As abelhas, elas se dividem em fases dentro da colmeia. Ao nascer, elas vão cuidar mais ou menos de 5 ou 6 dias, elas vão cuidar da parte da alimentação das novas larvas que vão nascer. A rainha vai depositar o ovinho e a operária nascida de 5 a 6 dias vai lá, leva o processo, a mistura de pólen e mel, alimentando cada ovinho daquele ali. Então, 3 dias a fase dele em ovo. A partir do 3º dia, ele nasce e vira uma larvinha. Essa larvinha vai comer aquele alimento que tem ali dentro, começa a crescer. A hora que ela atinge um certo estágio, o alvéolo onde que ela está sendo gerada, que é a cápsula onde ela está sendo gerada, ela é fechada. Aí se completa o processo de transformação, a metamorfose da larva para a abelha. É onde ela vai criar as suas perninhas, os seus olhos, as suas asas, os seus pelos, e ela vai ocorrer o processo de transformação. A abelha rainha é a matriarca da colmeia. Toda colmeia existe uma abelha rainha só. Então essa abelha rainha, ela, através dos seus hormônios, dos seus cheiros que ela emite, é a linguagem que as abelhas entendem para executar os tipos de tarefas dentro das colmeias. Tá bom assim? Quais as habilidades, formação profissional, preparos essenciais que se deve ter ao produzir a colmeia? E nessa mesma pegada, como deve ser o estudo do local que receberá esses novos hábitos, o transporte, cautelas na instalação e cuidados posteriores com essas abelhas instaladas no novo ambiente? Tá, vamos lá. A primeira coisa que eu fiz aqui hoje, a hora que eu cheguei, foi fazer o estudo da área para ver como é que eu ia colocar essas abelhas aqui dentro, tá? Então, pela entrada do colégio aqui, eu tive avaliando na parte do estacionamento as árvores que tem no local e a segurança com relação a pessoas estar mexendo nessas colmeias. Então, a gente tem que observar que haja árvores frondosas no local, que tenha sombra, que pegue sol não em grande quantidade, para com que a gente instale essas colmeias no local, tá? Habilidades para se confeccionar uma caixa, não requer muita habilidade. A pessoa tem que ser uma pessoa que tenha uma boa percepção sobre o material que vai ser usado, e dali o material que a gente tem, que vai usar no caso aí, a madeira que a gente vai usar, a gente tem que ter um conhecimento sobre essa madeira para ver se essa madeira não sofreu ação de algum produto químico, algum veneno, tá? Que seja uma madeira, praticamente que uma madeira virgem para a gente confeccionar a colmeia. E qual que está sendo o seu papel aqui com a comunidade aqui? Pessoal,
O meu papel com relação à comunidade aqui é o seguinte, é um trabalho comunitário, tá? Onde eu trabalho com abelhas há 40 anos e aqui eu estou deixando um pouquinho do meu conhecimento com relação a vocês. Então, eu estou informando a vocês a função das abelhas, o papel das abelhas no ecossistema e para o ser humano, tá? Porque é o seguinte, tem uma tese de Albert Einstein onde ele diz o seguinte, que se a abelha desaparecer do nosso ecossistema, em 5 anos o ser humano vai sumir também. Por quê? Porque as abelhas, elas são consideradas hoje pelas Nações Unidas o ser vivo de maior importância na Terra, porque ela é o principal elemento da polinização. Então a gente tem que proteger esses pequenos seres de grande importância no ecossistema mundial. Então por isso aí que a gente tem que estar tendo consciência do papel dessas pequenas abelhinhas, no caso aqui, né? Que estão tanto ajudando os seres humanos, que a gente tem que preservá-las, a gente não pode deixar elas sumir, porque o peso delas na natureza é muito grande, não são só os seres humanos que dependem das abelhas, toda a cadeia depende, as plantas dependem, os animais dependem, a maioria dos peixes dependem e a maioria dos animais depende de uma forma ou de outra. Então agora vamos começar a instalar, né? Vamos lá. Tomar e aí vai desafamar. No caso da abelha rainha, que você falou que só tem uma, se por algum motivo, um acidente ou uma ação humana, ela for abatida, como é que a comunidade ali das abelhas substitui a rainha ou não pode? Boa pergunta, não, pode sim. Cada abelha rainha, ela produz um odor que é o seu feromônio, tá? Todas as abelhas daquela colmeia vivem em função daquele cheiro, aquilo ali é a identificação, tá? Então, cada colmeia tem uma abelha rainha e tem um cheiro diferente, que é a sua identidade. Eu posso colocar abelhas numa distância, dependendo das espécies, umas têm uma tolerância maior de ser mais perto e outras têm uma tolerância que seja mais longe, tá? Tem abelhas que a gente não pode estar misturando no meio de certas espécies, que elas não são bem predadoras, mas elas costumam retirar a cera, capturar a cera, que no caso da abelha jataí, ela está produzindo um cerume na entrada da colmeia, e uma outra abelha que seria das espécies das abelhas pretas, as escaptotrigonas, que são as abelhas arapuá que a gente fala, né? Que o pessoal não gosta da abelha arapuá porque diz que a abelha arapuá é uma abelha daninha. Não, ela vai no broto da planta, ela come a ponta do broto, ela come o botão de uma roseira, ela come o botão de um pé de cítrico, né? Mas todas elas têm a sua função na natureza. Tá, voltando à rainha. Se a abelha rainha, na abelha sem ferrão, só ocorre quando você está fazendo um manuseio e de repente nesse manuseio que você está fazendo na abelha para você retirar o mel ou fazer uma duplicação de uma colmeia, você amaceta a abelha rainha e você vem a matar ela, tá? Então, em questão de horas ali dentro, na falta do cheiro vivo dessa abelha rainha, automaticamente as abelhas operárias escolhem um ovinho ou uma larvinha nova e começa a alimentar essa larvinha com a geleia real. A geleia real é o alimento exclusivo para a formação de uma abelha rainha, tá? Então essa larva começa a se alimentar dessa geleia real e num tempo X vai nascer a abelha rainha. Essa abelha nascendo, ela é considerada uma princesa, tá? E a partir da hora que ela é fecundada, ela é considerada uma rainha. Por quê? Ela nasce um pouquinho maior do que uma abelha normal e o processo que ela vai receber, logo que ela receber a primeira carga de espermatozoides, ela estando fecundada, ela vai aumentar o volume do seu corpo, tá? Do seu abdômen, onde ela vai ficar com a quantidade de ovos armazenados ali. A abelha rainha, uma vez fecundada, ela não precisa mais ser fecundada na vida dela. Ela recebe a primeira carga genética e dentro do seu aparelho reprodutor ela consegue produzir óvulos daquela carga que ela recebeu, daquela linhagem que ela recebeu, e daí ela continua o seu processo de postura. No caso da abelha sem ferrão,
da abelha de ferrão, que são as abelhas apis mellíferas, elas são bem mais ágeis com relação à produção a uma abelha rainha, tá? Então, o passarinho pegou ela no voo. A abelha rainha da apis, ela tem necessidade, da hora do sol quente, ela fazer o seu voo de arejamento. Como ela é uma abelha que ela tem um tamanho maior do que as outras, a hora que ela sai para fazer o seu voo, tem predadores. No caso, o bem-te-vi e outras espécies de passarinho, que tem uma visão muito aguçada com relação à abelha que está voando. Ele consegue focar ela e consegue capturar. Então, tipo aí, 2 horas, 3 horas depois que essa rainha desapareceu da colmeia, automaticamente as abelhas operárias começam a produzir várias novas princesas, tá? E ali pode acontecer o seguinte: se for um enxame bastante forte, olha só essa objetiva. Se o enxame for bastante forte e perdeu a sua abelha rainha, pode ser que as abelhas operárias conseguem produzir ali 5, 8, 10, 12 novas princesas, tá? E pode ser que cada princesa dessa que está nascendo junte uma quantidade de abelhas, um X de abelhas, que junte nessa princesa e vá se estabelecer uma nova colmeia fora. Esse é um processo de perpetuação para garantir a sobrevivência da espécie. Obrigado, maravilhoso. Aquele negócio da geleia real pra formar a rainha, como se faz? Tipo, é igual o mel ou é diferente? Não, ele é um processo totalmente diferente de produção, tá? As abelhas operárias vão pegar uma pequena quantidade de mel, tá? Do néctar, que é o mel transformado, vão pegar uma pequena quantidade de pólen, vai fazer uma mistura. Aí as abelhas operárias, num prazo X de vida, segregam uma substância do cérebro, como se fosse uma saliva, tá? E essa substância, ela é incorporada nesse néctar e nesse pólen, tá? Nesse alimento, onde que vai consistir a formação da geleia real, que é o alimento produzido para as abelhas rainhas, para a formação das abelhas rainhas. Mas as abelhas operárias também recebem uma pequena quantidade dessa substância para a formação de suas larvas. Tá bom assim? A pergunta. Ó, só para vocês terem uma noção, aqui eu estou trazendo 2 colmeias de abelha jataí, com as abelhas dentro já tem o núcleo formado ali dentro, e a gente vai fazer a instalação dela em algum lugar que seja adequado aqui. Nós vamos procurar um lugar que seja adequado e vamos fazer a instalação delas. Felipe, corre lá e chama a Luísa. Nós vamos Ana fazer Luísa, algumas iscas para a captura das espécies que nós temos aqui no local. Seria as abelhas jataí, que é as que mais tem aqui. Pode ser que a gente capture alguma mirim droriana, alguma lambiolhos, que é uma abelha bem minúscula, né? E pode ser que outras espécies também a gente consiga capturar, porque o feromônio, que é esse líquido aqui que eu vou colocar dentro da PET, ele é praticamente que universal para as abelhas sem ferrão. Ah, então tá. Aqui tem atrativo de várias espécies de abelha aqui dentro. Tá? Entendeu o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou achar um local aqui para com que a gente instale a colmeia definitiva aqui. Tá bom? Então, para vocês entenderem como é que eu vou fazer. Olha, aqui na frente foi instalada uma colmeia, que é a primeira colmeia que tem aqui no colégio. Ela foi colocada em um galho da árvore sem proteção, tá? Não tem uma proteção lá. Aqui, para vocês entenderem, olha, eu gosto de fazer esse tipo de trabalho aqui. É um trabalho de reciclagem isso daqui. Isso aqui são latas de tintas que são descartadas aí, que a gente pode estar reutilizando e protegendo a colmeia de abelha, tá? No caso aqui, a abelha sem ferrão. Eu corto a lata, fazendo um orifício na frente dela aqui, onde vai ficar a entrada das abelhas. E as abelhas vão ficar protegidas dentro, a caixa vai ficar protegida aqui dentro. Seria, no caso, isso daqui, olha. Aqui está a colmeia que a gente está com a abelha, tá? Eu vou colocar essa colmeia. Ó, eu só não vou descer ela aqui agora porque eu vou ter que tirar esse bocal. E esse bocal vai estar no lugar. E essas abelhas, elas estão fechadas aqui, mas elas estão respirando por esse tecido que está aqui, tá? Então ela está fazendo a troca de oxigenação aqui dentro. Olha, para vocês entenderem, essa outra caixa ela é menor, então a gente vai fazer isso daqui, olha. Essa caixa, ó, ela vai ser encaixada aqui, ó. Ó, ela vai ser encaixada aqui. Então a colmeia vai estar protegida e pendurada na árvore ou num morão, num tronco, que nem no caso aqui, essa madeira aqui do local. Aqui, se tivesse sombra aqui, já tivesse ramado todo essa planta, esse cipó que está aí,
a gente poderia até deixar aqui embaixo, mas futuramente a gente vai colocar várias aqui embaixo desse caramanchão aqui, tá? Com a formação, com o tempo, essa parreira formando aqui nesse caramanchão, a gente vai colocar várias colmeias de abelhas sem ferrão aqui de baixo, tá bom? Então, para vocês entenderem aqui eu vou abrir isso daqui e vai ficar a entrada certinho para essa colmeia estar trabalhando aqui no local, tá? Então, mas nós vamos usar essa colmeia maior aqui dentro, que é essa daqui. A hora que eu colocar, eu vou ter que tirar esse bocal aqui para poder encaixar essa colmeia aqui dentro, tá? E essa daqui a gente vai achar um local aqui que não esteja chovendo, que não pegue água, para com que conserve mais a madeira, tá bom? Vou mostrar, aí pode ser ali embaixo e aqui, ó. Então, vamos lá. Pode empurrar, vocês podem estar vindo, gente. Vem. Vem, Kátia. Ai, gente, vimos isso aí. Olha. Deu certo. Aí eu tenho só no olho da função. Ó, pessoal, isso aqui é uma técnica primitiva, tá? Que eu vou estar mostrando para vocês. Isso daqui, vocês vão ver muito pouco isso daqui. Para vocês terem o conhecimento sobre isso daqui, tá? Então, isso daqui, eu tenho amizade com um padre polonês, que esse padre, ele está aqui no Brasil há muito tempo, foi um dos maiores criadores de abelha aqui da nossa região, tá? Esse padre se chama Padre Tadeu. Ele é da igreja Czestochowa, lá no João Paulo II, tá? E esse padre, quando ele me conheceu, ele foi num estabelecimento comercial que eu tinha, e lá eu tinha as abelhas sem ferrão da espécie mandaçaia. É uma abelha que já se extinguiu na natureza aqui na nossa região. Então, ele foi lá para ver as abelhas que eu tinha no local, e eu peguei um pouco de mel dessas abelhas e presenteei ele na ocasião, tá? Aí ele virou para mim e falou assim: meu filho, você tem conhecimento como você achar o ponto magnético da Terra para se colocar as suas abelhas? Falei: padre, eu não tenho conhecimento, então eu vou te ensinar sobre o ponto magnético, tá? Então, toda a abelha que você vai instalar, as colmeias, se você achar o ponto magnético do local onde a energia, o magma flui com mais força, você vai encontrar a água mais próximo, tá? E nesse ponto onde que está fluindo o magma, que no caso aqui é o magnetismo do local, vai fazer com que as abelhas suas vai se proliferar de uma forma diferente, elas vão ter uma melhor adaptação sobre o local. Então é isso daqui, pessoal. Eu cortei uma forquilha aqui dessa árvore. Segundo a explicação que ele me deu, não pode ser plantas da origem dos pinheiros, tá? Tirando os pinheiros, você pode usar. Então eu fui ali e cortei essa pequena forquilha aqui, tá? Então, para vocês entenderem como é que funciona. Olha, eu coloco a haste dela saindo fora da minha mão, tá? Olha aqui, ó. Eu levanto essa haste aqui, ó, e seguro essa haste nesse posicionamento aqui, tá? Aí eu vou andar, e a hora que eu achar o ponto magnético, sozinho essa vara aqui vai puxar a ponta para o chão, tá? Então olha aqui, pessoal. Ó, esse daqui é o posicionamento, tá? Então eu vou procurar o ponto magnético, tá? Ó, olha bem na minha mão que eu tô segurando isso aqui, eu não tô forçando, tá? Olha aqui, pessoal, olha que coisa impressionante, olha. Ó, ela desceu sozinha e eu não virei a minha mão, tá? Então aqui tá o ponto magnético. Aqui. Olha aí, tá? Então vamos lá, eu vou pegar de lá pra cá. Tá? Se eu colocar uma delas fazer essa... Pode, faz favor. Você mesma.
Você, professora, você. Coordenadora, tá? Professora é coordenadora. Como você vai usar, tá? Ó, você fecha a mão aqui, tá? Nesse posicionamento. Dá trabalho um pouco para você segurar ele aqui, tá? Mas ó, fecha bem a mão que ele vai ficar em cima, tá? Isso, a outra. Segura para ficar em pé, tá? Vai devagar porque senão ele começa a balangar e você perde o controle. Isso, pode ir devagar. Não, você está abaixando a mão. A mão tua tem que ficar reta. A sua mão tem que ficar assim, ó. Aqui, ó, ao contrário. Tá? Mais aqui. Você não pode... Isso, você vai ter que deixar aqui. Aqui vai dar o jogo dela. Volta de novo, faz outra vez. Isso. Aqui, ó, você não abaixa a mão, não. Segura ele dentro. Tá? Tá. Não fica com ele encostado. Desencosta do corpo. Pega numa posição que dê certo para você. Aí. Você viu? Muito bem. Não fiz nada e ele... Não, ele vira mesmo. Ele gira dentro. Deixa eu pegar de lá pra cá pra ver como é que ele pega. Pra ficar aqui, ó. Tá? Segura firme aqui pra poder. Aí você anda devagar, vai daqui pra lá que você vai ver que ela vai puxar. Mais na ponta, pega mais na ponta. Isso, mais na ponta. Aí. Tenta equilibrar ele aqui. Aí, vai devagar. Foi, é ali mesmo. Aqui? Olha que legal. Puxa sozinho. Quer fazer de novo? Faz de novo. É? Eu tô curiosa. Ué, faz você. Vai, professora! Aqui você vai ter. Do meu lado. Cadê a conexão aqui? Conexão. Minha mãe fazia isso pra pegar água, né? Pra poço. Para furar poço, né? Furar Pega poço. mais na ponta, tá? Aí. Ele para? Aí. Força mais a mão um pouco. Pega mais, pode. Espera lá. Não tá dando certo. Não, mais. Vai dar. Tá. Inacreditável. E deu mesmo para todo mundo, né? Legal. Eu vou poder caçá-las depois. Isso aqui é uma Então, coisa. esse é o ponto magnético, Esse é o ponto mas magnético. dá o certo com o poço também, para furar Isso, poço, tanto a água tá aqui água. embaixo, tá? Aqui tem um veio de água mais próximo aqui. Mas, legal. Olha que bacana, né? Essas garrafas aqui, a gente vai colocar o feromônio nela e a gente vai colocar dentro da área da escola aqui para captura de novas colmeias, tá? Mas tipo assim, vai botar a abelha rainha, vai botar uma abelha rainha. Não. Aqui nós vamos colocar o feromônio. Já tem uma abelha rainha aqui dentro, né? Esse daqui, ó, o líquido. Essa daí tem. Aí tem um monte de abelha tentando sair daí já, tá vendo? Não, tem segredo. Gente, cuidado. Nós queremos ver. Aqui eu vou colocar lá. Essa eu vou colocar lá. Tá. Se quiser colocar na água, então dá. Cuidado com a abelha. Vem da caixa. É que se E aí, colocar ó. aqui. Se colocar aqui, Sandra, muito embaixo, aí pode ser que eles vão mexer na entrada dela aí não fica legal. Aqui eles abrem meio-dia para a turma ver e ficar aqui enquanto dá o sinal para eles entrarem. Sim. E eles ficam aqui sozinhos. Eles vão mexer. Não adianta. Vai ter que ser alto mesmo. Você vai virar? Pode vir. Tá? Não, eu vou colocar logo.
Rubens, você poderia me dizer quanto tempo demora para formar uma caixa de abelha? Olha, eu vou começar a falar aqui pelo processo da isca, tá? A gente vai colocar as garrafas isca aqui, que são as garrafas PETs, tá? A gente vai colocar o atrativo dentro, que é o feromônio, que é o atrativo que vai puxar as abelhas sem ferrão. Pode ser a jataí, pode ser uma mirim, pode ser uma lambiolhos, pode ser uma iraí. Onde essas abelhas vão entrar dentro da garrafa, dentro da isca, elas vão levarem aproximadamente 90 dias para fazer o cerume, o processo de cerume dela, e ficar pronta para com que a gente faça uma transferência. Então, eu faço uma transferência de uma isca a partir dos 90 dias que essa abelha está instalada no local. Por que esse tempo? Porque a abelha vai ter que produzir cera dentro da garrafa, tá? E ali dentro ela vai fazer os seus disquinhos de cria, onde a rainha vai depositar os seus ovos, para a formação das larvas que vão nascer a remessa de abelha. Então, com 90 dias já dá para a gente transferir para dentro de uma caixa dessas, tá? E aí o tempo de um enxame dentro de uma caixa dessa, se não houver nenhum problema com relação a veneno, a predador ou algum erro de manuseio da pessoa, do meliponicultor que está cuidando dessa abelha, essa abelha é permanente, ela não acaba mais. Porque se chegar a morrer a abelha rainha, automaticamente, foi a pergunta que ele me fez lá atrás, então essas abelhas vão estar formando novas abelhas rainha para que continue o ciclo de evolução da espécie dentro de uma caixa dessa. Agora, se também acontecer de um enxame acabar devido a um ataque de formigas ou algum tipo de praga que atacou essa colmeia e acabou com a abelha, você continua deixando a caixa no local, que fatalmente vai aparecer um novo enxame de abelha da mesma espécie e voltar a habitar essa colmeia, tá? Então, aqui, a professora me perguntou lá, agora eu vou dar a resposta que não deu tempo de ter dado lá. Esse padrão aqui é um padrão racional de trabalho das abelhas sem ferrão, que são as abelhas de origem indígena, né? Cada espécie exige um tamanho menor ou maior da caixa para com que a gente possa ter resultados satisfatórios com relação à produção de pólen ou produção de mel, tá? Eu adoto esse sistema de elos, eu faço elos, tá? Para uma abelha jataí nunca é necessário mais do que esse espaço que está aqui. Essa medida aqui, ela é 15 por 15, o espaço dela de fora, tá? Mais ou menos 13 por 13 o espaço interno da caixa, que a gente concentra a parte da cria nos 2 primeiros elos de baixo, é o suficiente para com que a abelha ela se desenvolva, ela tenha uma vida satisfatória aqui dentro, tá? Então, para vocês entenderem como é que funciona o mel aqui, para o sistema racional de trabalho, para você fazer a coleta do mel, eu costumo tirar o mel que é produzido a partir do segundo elo aqui, tá? Então aqui tem uma divisória com acetato aqui no caso, que é o plástico de acetato, e tem um furo no meio, que essas abelhas passam, elas transitam em cima, embaixo, em cima, embaixo. Ao fazer a coleta do mel dela, quando ela está produzindo, que seria a época, final do mês de novembro aqui na nossa região, mês de dezembro, a gente pode coletar o mel que está no segundo elo, no terceiro elo, no quarto elo. Ela pode chegar a encher toda essa caixa, todo esse espaço aqui. Se a abelha jataí chegar a produzir todo esse espaço aqui de mel, ela conseguir estocar isso aqui, automaticamente você vai ter aqui mais ou menos 1,8 kg de mel de abelha jataí, tá? A abelha jataí produz o melhor mel que nós temos hoje na América do Sul, é um mel medicinal, é considerado como um medicamento, tá? Que é para tudo que é tipo de problema respiratório, para asma, bronquite, tuberculose, gripes, alergias. Então, ajuda a aumentar a imunidade do organismo do ser humano. Então, como a professora havia me perguntado, se tem condições de você criar aqui na cidade, sim, tem condições sim. Todas as pessoas que quiser criar a sua abelha jataí ou outra espécie de abelha sem ferrão no seu quintal, pode ter sim, desde que você obedeça que o local onde ela esteja alojada não seja um local que ela vai receber um sol direto em cima de onde ela estiver. Porque há dias que o sol está sendo muito forte aqui na nossa região
e o sol pegando direto aqui vai esquentar muito e pode matar o enxame. Então ela está tentando num lugar onde que esse lugar seja um lugar arejado para ela, você pode ter muitas dentro do seu quintal. A abelha jataí você pode colocar uma distância de 2 em 2 metros dentro do seu quintal, desde que dê condições, e você pode ter várias dentro do seu quintal. Eu costumo fazer trabalho para pessoas aqui dentro da cidade, onde um enxame de abelha jataí aloja dentro de um relógio de energia. Aí a pessoa pede para mim e fala, mas ó, seu Rubens, eu não queria que tirasse a abelha daqui da minha casa, eu queria ter ela aqui no meu quintal. Tá? Você pode sim, então, eu faço esse processo, a retirada de todo o emaranhado de cera, a cria toda, e passo para dentro de uma caixa dessa daqui, passo o enxame. No primeiro e segundo dia, eu deixo a caixa no mesmo local onde ela estava, no relógio, no caso do relógio de energia, para com que as abelhas se adaptem à entrada na caixinha, tá? Aí você pode remover essa caixa durante a noite e colocar num lugar adequado dentro do seu quintal, tá? Uma colmeia dessa daqui, pelo processo de perpetuação da espécie, ela pode soltar de 2 a 5 enxames por ano no seu próprio quintal. Aí se você tiver as PET, que é no caso que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que são as iscas, você coloca o atrativo, que o atrativo é feito com a própria cera da abelha, tá? A resina de própolis que essa abelha produz. Você dilui ele com álcool de cereais em pequenas proporções, onde você coloca dentro de uma garrafa PET pequena e coloca o álcool de cereais e deixa essa substância descansando embaixo de uma sombra aí qualquer aí, onde você de vez em quando pode passar e agitar essa mistura. Que você fazendo esse processo de agitar, você está fazendo a diluição dessa cera, que é bastante difícil de diluir, que é a cera que você vai usar como atrativo para a captura das novas abelhas que você vai estar tendo, tá? Você colocando as iscas dentro do seu quintal, você pode estar capturando os enxames que estão saindo das suas próprias colmeias e pode estar capturando outras abelhas que estão vindo de longe, atraída pelo cheiro da sua colmeia, tá? Então funciona assim. Esse é o processo da gente estar preservando a natureza, a gente está dando condições para que essas abelhas se desenvolvam. E o seu cuidado de sempre, como você gosta de cuidar de uma planta, cuida do mesmo jeito da sua abelha. Não tem necessidade de estar mexendo na colmeia, mas só de você estar passando e vendo se não tem formiguinha subindo lá, ou não tem uma aranha tentando pegar as suas abelhinhas na entrada lá. Se tiver uma aranha, você elimina ela. E se tiver formiga, você nunca passa veneno próximo da caixa da abelha. Mas você pode jogar um pouquinho do veneno, do aerosol, no chão onde essa abelha está saindo, a formiga está saindo e você vai resolver o problema, tá? Então pode sim, deve-se fazer isso daqui. Você pode ter no seu quintal, encara isso como uma parte de preservação, sim, e vocês podem estar fazendo isso e colaborando com o meio ambiente. Sr. Rubens, para eu ter uma caixinha dessa no meu quintal, várias pessoas se interessaram, inclusive a Ana, né, coordenadora, o da pastoral, o Léo também, né? E para eu preciso ter plantas específicas ou não é necessário, porque eu falo pelo meu quintal que ainda não tem o verde ainda que eu vou construir lá. Tá, como eu falei lá no começo lá para os jovens lá, você não tem a necessidade de ter a planta no seu quintal, porque o seu vizinho tem, a praça próximo da sua casa tem, as árvores que estão plantadas nas calçadas têm condições das abelhas, elas vão nas gramíneas, tá? Tipo aqui, o terreno aqui na frente, cresceu o gramão aqui, a hora que esse gramão der semente, ele está dando automaticamente a flor, onde essas abelhas aqui estão colhendo o seu alimento lá, polinizando a grama lá, fazendo a formação da semente, tá? As frutíferas que tem nos quintais, as plantas ornamentais que tem nos quintais, essas abelhas estão visitando. Elas não colhem só da flor, elas colhem também dos brotos, das resinas que elas colhem nessas árvores, tá? Então por isso que você pode ter. Uma abelha dessa daqui, ela tem um raio de ação de mais ou menos uns 750 metros de onde ela está. Então se você colocar 700 daqui, 750 daqui, são 1.500 metros de distância que essa abelha está percorrendo e está coletando o alimento. Podem sim, pode ter. Agora, tem locais onde tem bastante planta, tá? Como vocês têm aqui na escola, aqui, a hora que eu entrei, eu vi que vocês têm a Exória plantada ali. Ela tem um grande poder de ajudar essas abelhas, variedades de abelhas sem ferrão, porque ela dá muita flor e ela produz aí o pólen e o néctar que as abelhas estão precisando. E
o senhor vai colocar iscas nos muros, né? Próximo de algumas Não, árvores. eu vou colocar nas árvores hoje, tá? No muro aqui, o que eu falei para você seria tipo assim, se não der tempo hoje, a gente faz outra hora. Fazer pequenos furos nesses blocos aqui, porque esses blocos ele tem 3 compartimentos abertos, um vácuo dentro, tá? Eu tive olhando do lado de lá, acho que tinha, antigamente acho que era a tela que tinha lá, e os blocos foram furados para com que se amarrasse a tela. Já tem furos, então o que a gente pode fazer? Com uma bisnaga dessas de ketchup ou uma seringa, a gente pode puxar um pouco de atrativo e jogar dentro desse orifício que tem ali do bloco. Então basta colocar o feromônio. Isso. E aí elas já vêm. E elas vão estar indo aí, tá? Então, você tem colocada na caixa mais uma colmeia aqui, né? Tem uma colmeia que está na árvore ali, tem abelha dentro ou não? Eu não vi mais. Tá, no muro tem ainda ou não? Era uma colmeia que foi colocada aqui e na área do seu João. Mas ele falou que tá do mesmo jeito. Ela tá toda escura, meio apodrecida. Mas tem abelha dentro ou não? Eu não vi mais. Tá. Eu vi até o final do ano, depois com essa chuva toda eu não vi mais. Então vamos fazer o seguinte. De vez em quando eu vou estar monitorando aqui o colégio aqui para ver como é que está com relação às abelhas sem ferrão aqui. Quanto mais matrizes a gente tiver aqui dentro do colégio, maior vai ser o índice de enxameação aqui no local, tá? Então nós vamos ter aqui uma chance de muitos enxames aqui alojados dentro dos blocos aqui daqui para frente, tá? Então a gente não vai estar tirando, estragando os blocos que tem, a gente vai deixar permanente, colmeias permanentes no local, tá? Inclusive o senhor pode deixar de repente o feromônio comigo, né? Já que o senhor está fazendo essa formação já com a gente, né? Sim. A gente está aprendendo. E aí depois eu faço com outras salas. Eu Sim, tenho 13 salas. pode sim, Aí eu pode, venho pode, fazer pode. com as outras salas. Quanto mais aluno tiver aprendendo sobre o assunto, mais a gente vai estar desenvolvendo aqui o trabalho, mais interessado sobre o assunto vai ter, porque isso aqui é muito gostoso, que a partir da hora que você começa a mexer, você está mexendo com um ser vivo aqui, que é um dos principais seres do planeta, né? Então é compensador o trabalho, né, de você estar fazendo, né? Você está incentivando e está ganhando mais adeptos à preservação. Aqui no meu caso, pessoal, eu estou fazendo isso aqui porque constantemente a gente está fazendo trabalho, a gente tem ferramentas para estar executando vários tipos de trabalho aqui no local, né? O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu estou fixando um suporte aqui para com que eu possa estar pendurando essa colmeia aqui no local, tá? Pessoal, se alguém tiver pergunta, pode fazer. Cadê a Isabela? Presentinha, né? Cadê a Isabela? Se quiser fazer pergunta, pode fazer. Ô moço, olha que eu queria te perguntar, como você conseguiu pegar ela? O que você pôs aí? Eu não estou com ele aqui em cima da mesa, tá? É o atrativo. Tá lá? Tá lá. É que ela chegou depois. Certo. Então isso daqui, ó, vai valer para todo mundo isso daqui, ó. Presta atenção. Quem tiver interesse, cadê o menino que me perguntou? Como é que é teu nome? Wellington. O Elton gosta. Então aqui, ó, vai no que você me perguntou lá atrás, tá? A pergunta dela aqui, como eu consegui colocar a abelha aqui, né? Você falou, né? Olha, essa colmeia aqui, ela vem de um processo onde a gente tem que ter mais experiência para estar fazendo, tá? Essa colmeia aqui foi o seguinte, em uma das propriedades onde eu trabalho, eu coloquei inúmeras
garrafa PET. Você podia pegar para mim, por favor? Eu coloquei inúmeras garrafas PET nessa fazenda que nós temos lá no local. É o primeiro plantio de açaí do estado de São Paulo. Então, para vocês terem uma noção, o que é a propriedade lá? Eu fui convidado há 7 anos atrás a fazer um projeto pioneiro no estado de São Paulo para o plantio de açaí. Vocês sabem que a planta do açaí, ela é uma palmeira que ela é nativa da Amazônia. É o fruto lá que fornece o açaí que vocês tomam aqui na cidade, tá? Então eu fui convidado para o primeiro plantio de açaí do estado de São Paulo, tá? E o que a gente precisava? Para a gente conseguir sucesso na produção do açaí, a gente tinha que equilibrar o ecossistema da propriedade nas condições do ecossistema da Amazônia para poder ter polinizadores e produzir os frutos que a gente precisa aqui no caso, tá? Então eu comecei o trabalho pesquisando sobre espécies de abelhas que eu poderia colocar para a polinização das palmeiras. Como eu já falei aqui em outras palestras que eu dei aqui sobre o assunto, as abelhas que mais polinizam as palmeiras são as abelhas pretas. Nós temos mais ou menos 22 espécies de abelha preta na nossa região aqui. De modo geral, quase que no país, 22 espécies delas. São as escaptotrigonas, tá? Então essas abelhas são as polinizadoras das palmeiras. E eu precisava destas abelhas polinizando o açaí e muito mais abelhas para com que fizesse o processo de outras variedades de inseto que ocorre na Amazônia, né? Então hoje nós temos nessa propriedade aqui mais ou menos umas 35 espécies de abelhas sem ferrão, e nós temos as abelhas de ferrão, que são as abelhas apis mellíferas, que são as abelhas que produzem mel em grande quantidade, tá? E lá a gente tem essa grande quantidade de abelhas. Hoje só em caixas funcional deve de ter mais ou menos 350 colmeias de abelhas, tá? Nessa propriedade. Mas nós temos muitas diferentes que estão dentro dos ocos das árvores, tá? Que já é pela enxameação que ocorre natural, que a gente está colocando polinizadores no local, que essas abelhas se adaptaram em ocos de árvores, em buracos, elas têm de tudo. Lá nós temos o plantio do açaí, temos plantio de reflorestamento de diversas espécies e temos também a mata nativa, que é a área de proteção ambiental, que são as APPs que nós temos lá, de volta das represas, de volta das nascentes de água. Então essas abelhas têm muito alimento lá dentro. Então, isso daqui é a garrafa PET. A gente envolve uma garrafa normal de refrigerante, dessas daqui, envolve com um papelão, tá? Ou várias folhas de jornal onde a gente enrola, tá? A gente dobra o fundo dela para que feche todo, para que não entre claridade dentro da garrafa, porque a abelha prefere que não tenha claridade no local, tá? E aí a gente envolve esse papelão com fita durex e envolve com a sacola plástica, um saco plástico. Pode ser preto ou pode ser verde, branco não, a gente não gosta de fazer isso. O ideal é verde e preto para fazer isso. Isso. Então o que acontece? Aqui eu vou despejar aqui dentro, e aqui eu vou colocar, vocês vão ver depois aí, eu vou estar tirando a tampa que está aqui, porque para mim confeccionar a garrafa, para fazer esse processo, a garrafa tem que estar fechada para com que a garrafa não amasse, tá? Então, facilita. Aí depois eu enfio uma lâmina, qualquer coisa aqui na tampa, tiro a tampa e coloco um cotovelo, que é de parte de conexão hidráulica, onde vai ficar a entrada da abelha, tá? Então a abelha não pode chegar por baixo aqui, ela tem que chegar aqui nesse ponto, ela tem que chegar aqui e entrar como se fosse uma pista de pouso para ela, tá? Então, como você me perguntou ali, aqui dentro havia enxames de abelha jataí, capturado lá na fazenda, na área do açaí. Aí eu peguei e trouxe essas garrafas para a minha casa aqui na cidade, para com que facilitasse o processo de passagem daqui para dentro de uma caixa dessa padrão, tá? Aí eu estrago a garrafa, na hora que eu vou mexer eu estrago. Então eu corto esse papelão, tiro, automaticamente a abelha faz a parte do filhote próximo à entrada e na parte de cima ela deposita o seu alimento, que é o mel e o pólen. Ela faz pelotinhas, elas estocam o seu mel dentro de cápsulas, que normalmente seria do meio para cima a parte de alimento.
Ela faz mel aqui dentro, sim, e se torna uma moradia para ela, tá? Só que o ideal da gente ter é a caixa de madeira, para a gente poder fazer um manejo. A gente tá abrindo e tratando também. Então tá, aí na tua pergunta, tá? Hora que eu abri isso daqui para fazer a transferência, eu vi que além da rainha, da matriz que tinha aqui dentro, tinha uma princesa. Essa princesa significa que a abelha ia lançar na natureza, processo de perpetuação, uma nova colmeia para a natureza. Então, como eu tenho conhecimento bastante sobre o assunto, eu peguei 4 discos de filhote da matriz que estava aqui, coloquei aqui embaixo nesse primeiro elo, coloquei pólen, que é o alimento sólido, que não pode deixar de faltar, e catei um pedaço de favo de abelha Apis mellifera. Por que o pedaço de favo? Porque o pedaço de favo da Apis mellifera, ele é tampado, ele tem um cerume em cima. Então, quando você corta, derrama, tá? Essa abelha aqui é muito sensível às cápsulas, que a hora que você mexe, derrama tudo. Então, para se evitar problemas de fungos e pragas, eu coloco um pedaço de favo de abelha Europa para com que ela tenha o alimento aqui dentro. E a princesa que eu achei aqui dentro, eu prendi ela em um recipiente, fiz o processo de trabalho, catei essa caixa aqui que eu estava produzindo ela nova, coloquei essa caixa no lugar da matriz onde essa garrafa estava pendurada. Por quê? Todas as abelhas campeiras, ela tem a referência de chegada naquele lugar. E as abelhas que estão nascendo, elas não têm referência de tempo ainda. Até 25 dias de nascida, ela não tem a referência de fora. Tá? Então essas abelhas, você pode catar o que seria essa daqui da matriz, eu levo para uma distância mais ou menos de uns 10 metros, em uma outra caixa, a rainha velha e as abelhas que não voam fora ainda, tá? Eu levo para lá, coloco lá no canto daquela parede, tá? E essa daqui, que é a abelha que tem que chegar no lugar de origem, passou a ser as abelhas que predominam a nova princesa que está sendo gerada aqui. Deu para você entender? Uhum. Então tá, esse é o processo. Então, essa abelha aqui, ela é originária de um processo de divisão, tá? Agora, no normal, aqui no colégio, a gente vai pegar essas garrafas aqui, tá? Mais para frente. Vocês vão poder observar tudo isso que eu falei aqui agora. Se der condições de divisão, vou mostrar para vocês a divisão. E se não der condições de divisão, eu vou estar mostrando o processo todinho de como transferir para uma caixa de trabalho racional. Fugindo do assunto, os zangões são aqueles que protegem a colmeia, certo? Não. Não? Os zangões são aqueles que fecundam a abelha rainha, a princesa. Qual é o nome daqueles que protegem a colmeia? São as guardiãs. São abelhas operárias. Em que áreas da colmeia ela fica? Ela pode estar em qualquer lugar na colmeia. São abelhas que têm um tempo maior de vida, tá? Que essas abelhas têm condições de voar, reconhece a área. E essas abelhas são as abelhas que vão ficar alojadas ali dentro para a defesa da colmeia também. Ela é uma operária, mas ela pode estar fazendo a parte da defesa. Então, como é que funciona o guardião? O guardião, no caso, que são as abelhas que vão te ferroar, você chega próximo da colmeia dela, ela entende que você é um intruso, que você é um predador, pode ser. Você vai mexer lá e você vai danificar a colmeia dela. Então, ela vem em você, ela vai te fazer um reconhecimento em você, vai voar sobre você em várias situações, em zigue-zague, às vezes trombando em você, tá? E a hora que ela tá fazendo isso, ela tá batendo em você e tá jogando o feromônio. Ela tá te marcando com o feromônio dela, tá? Essa abelha volta para dentro da colmeia ali, na frente da colmeia, e faz a dança dela lá, a linguagem dela. Ela passou as coordenadas que você é um intruso e que você tá a tal distância da colmeia, tá? E o cheiro é o cheiro que ela deixou para você, em você, que é para te agredir, para te atacar. Esse é o perigo. Então são esses que vão te picar. Isso. Vai sair daqui um monte daqui de dentro da colmeia, que tá lá quieto, lá tranquilinho, que entendeu a linguagem que ela tem que proteger, que você é um predador. A comunicação entre elas é Isso. diferente. Só que isso ocorre não nas abelhas sem ferrão, tá? Isso ocorre nas abelhas de ferrão, nos marimbondos e nas vespas. E quando acontece de você chegar perto do enxame e uma picar, o que você faz? Corre? Qual que é a melhor ideia aí? A melhor pedida para quem não conhece sobre o assunto é se afastar do local o mais rápido possível, tá? Porque as abelhas de ferrão, elas... Isso, as abelhas de ferrão,
elas têm um raio de proteção da colmeia, tá? Então, para vocês entenderem, eu sou um SOS Abelhas, eu faço a retirada das abelhas aqui da cidade, das áreas de risco, e levo essas abelhas para as áreas de preservação ambiental, tá? Então, tipo assim, a escola aqui teve um problema com uma colmeia que chegou aqui num determinado local da escola. A Sandra entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e pediu uma solução rápida sobre o assunto, tá? O bombeiro vai informar a Sandra o seguinte: nós somos pessoas para executar esse tipo de trabalho, mas a melhor pessoa para fazer esse trabalho hoje é um apicultor, um profissional especializado no assunto. Por quê? Porque os bombeiros não têm equipamento e conhecimento específico sobre retirada de abelhas. Em último caso, quando o apicultor não pode chegar no local e levar essas abelhas para uma nova área de proteção, o bombeiro automaticamente vai matar essas abelhas. Eles, como eles são da lei, e essas abelhas estão perturbando as pessoas, estão colocando em risco, tá? O bombeiro entende que ele tem que eliminar. Não é, meu amigo? Então é isso daí. Então ele vai orientar para com que se chame uma pessoa especializada. Então, na hora que eu chegar no local que eu sou um especializado, eu vou fazer uma avaliação de risco dessas abelhas no local. A área que essas abelhas vão trabalhar para fazer a defesa e o que elas vão colocar em risco. Se seria no caso aqui da escola, está colocando todos os alunos aqui em risco. Então a gente tem que fazer isso durante a noite ou no final de semana, para com que leve essas abelhas em segurança e deixar vocês em segurança também. Pode falar. Como saber qual é a abelha rainha e a princesa? Como você saber? No Ele é caso... maior? Isso que eu acho que ele quis dizer. Isso, lá, que ele é maior. No caso das abelhas sem ferrão, a rainha, ela tem mais ou menos de 5 a 6 vezes o tamanho maior do que uma abelha operária. E ela é bem rechuchudinha, ela é gordinha e as asas são bem pequenas. Uma princesa, quando você vê uma princesa, normalmente num enxame, as abelhas sem ferrão costumam, determinadas espécies, aprisionar suas princesas. Elas fazem uma cápsula de cera dentro da caixa e ali elas fazem um furinho onde de uma em uma pode alimentar aquela princesa que está fechada lá dentro daquela cápsula. Então, a abelha vai começar a preparar para uma perpetuação, uma enxameação, formar um novo enxame aqui na área do colégio aqui, tá? Então, as abelhas vão começar a tirar alimento da caixa onde ela está, da moradia onde ela está, levando cera, levando néctar, levando pólen e construindo lá naquele novo local uma nova moradia. A hora que tiver pronto aquilo lá, eles liberam essa princesa e essa princesa vai junto com uma leva de abelhas para aquele local lá. Ela consegue voar, tá? A abelha rainha não consegue voar, a sem ferrão. A abelha de ferrão é totalmente diferente. A abelha de ferrão, as abelhas rainhas têm necessidade de voar todo dia na hora do sol quente, sair da colmeia e fazer um voo de arejamento. Ela só está aí para procriação. Isso. A rainha só procria, entendeu? Na realidade, a rainha é a CPU da colmeia. Senão, toda colmeia tem que ter uma rainha. Senão, e é só uma, como ele falou. Ela passa todas as coordenadas de como a colmeia tem que se desenvolver. Os machos, quando eles vão fazer com a rainha, eles morrem, né? Automaticamente o macho, ao fecundar a rainha, ele morre sim. Ele morre. Só que a rainha, a hora que ela chega dentro da colmeia, pode ter aí 5 mil, 10 mil zangões dentro de uma colmeia, no caso da abelha de ferrão. A hora que ela voltar para dentro da colmeia, ela mudou os seus feromônios, o seu cheiro. Então as operárias entendem que os machos que estão ali dentro é uma grande fonte de consumismo ali dentro, que vai comer todo o mel que está estocado, automaticamente elimina todos os zangões que estão aí, mata todos eles. Bom, gente, eu sei que tem muita pergunta, mas agora não dá mais tempo. Ele vai instalar, aí ele depois tira dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá fazer a instalação agora. E o que a gente apronta? A gente faz as iscas na outra aula hoje?
Sandra, aqui eu vou mostrar como você preparar para pendurar uma caixa de 100 ferrão, tá? Ah, é bom. De que maneira que é fácil para você fazer isso? Quais são as tarefas? Tem que bem amarrada, né, Rubens? Tá? Tem que ser bem amarrada, né? Ali segura, não tem problema de cair, não. Não, né? Tem que ser verde ou pode sugar esse? Sugar tem que estar verde. Ô tio, o galho tem que estar verde? Tem que estar verde. Ou eu não posso guardar isso aqui para fazer ou tem que estar verde? Se você quiser guardar para você ter uma noção de como tem que ser, Ah, tá. tá? Tem que ser verde porque ele tem água dentro e a água ajuda no magnetismo, tá? Ó, essa daqui agora eu vou soltar e a partir da hora que ela começar a voar aqui agora, ela já começa a reconhecer essa área aqui. Ah, que legal. Tá? Hoje ela vai ficar meia bobinha aqui, meia devagar, mas amanhã ela já vai estar bem ativa aqui. Eu gosto de colocar o bico da garrafa aqui assim, porque facilita você não transportar aqui, ó. Ela tem entrada de oxigenação aqui dentro, tá? Você pode tampar ela inteira, mas se estiver aqui aberta, Olha lá, elas estão voando. Ah, elas voam e depois ela volta? Ah, pensei que elas não voltavam. pode voltar. Justamente porque, Ó, quantas já tem voando aqui, ó, tá? justamente porque tem cheio dela. Ah, elas vão voltar lá porque ela já estava lá mais tempo. Aí eu cheguei ela volta. Que legal. Filmar aqui dentro? Mas essas abelhas, elas não é igual às outras, porque as outras têm ferrão e essa não, né? Aí essa é mais pequenininha. Legal. Tá aí, isso aí. Não tem ferrão. Aí, Olha lá, elas estão tudo voltando, né? Depois a gente pode pôr uma tela amarrando aqui, uma pequena telinha, ou vai atrapalhar? Você fala para proteção, Telinha para não daqui, mexer? é. Eles não mexer, pode. Com medo, é que a pessoa comentou, né? Às vezes por fazer gracinha. Eu já estou colocando ela aqui no caso, numa altura já que seria A gente acredita que não o vai ideal. mexer. Mas pode sim, pode colocar sim. Se quiser colocar uma tela, Dá aquela telinha de horta, sabe? Sim. Tem aí. mas é para não mexer mesmo Só ali, para né? não. Vai ficar perto. é a própria boquinha da garrafa lá também, né? Isso. Esse bocal aqui, Funilzinho, né? Um funilzinho. esse funilzinho aqui, ele tem uma função aqui. A formiga, se subir aqui, ela escorrega no plástico, ela não firma, tá? E a lagartixa ou o papavento também não vai ficar perturbando aqui, tá? Aqui ela vai fazer o cerume dela até chegar na frente aqui, mais ou menos. Quanto maior é o bico dela, significa que ela está procurando luz, tá? Então, se ela tiver necessidade de claridade, ela vai fazer um bico maior. Entendi. E aquele lá, aquele coisa que ele falou. Dentro da caixinha, Não, ali fora, aquele Faltando às vezes cimento, na junção tem um furinho e ela vai entrar, tá? Nós achamos um. elas eram ali. Rubens falou que não é muito velha, que ela deve ter feito agora. E elas fogem, né? Vai, voa. Pode. Aqui, como a construção aqui ela é toda feita de blocos, aqui tem muitos lugares aqui para essas abelhas aqui, tá?
Então, como eu estava te falando naquela hora lá, se você pegar um bloco desse daqui, ó, normalmente esse bloco ele tem uma divisa no meio aqui, tá? Que é para poder dar o suporte da parede, a sustentação. Se você fizer um furo aqui, Sandra, ó, um furinho aqui com a broca ou com a chave de fenda que fizer, joga o feromônio com uma seringa ali dentro, que fatalmente vai ter muitos enxames aqui futuramente, mas muito mesmo. Nós vamos fazer. Se eu deixar o feromônio aí, eu... Como é que eu posso falar para você? Você fazer horta, fazer instalação de irrigação de horta, tá? Então isso aqui a gente chama isso aqui de cachimbo, tá? E aqui tem condições de você encaixar aqui nesse local aqui também um bico da garrafa para fazer aquele bocalzinho que está lá na garrafa lá, a gente pode estar encaixando aqui, ó, também, ó. E dá pra encaixar? Dá. Você encaixa, você pode cortar aqui, tá? Mas esse aqui, como ele é um cachimbinho, não tem necessidade de você estar colocando a garrafa. Você pode estar fazendo direto aqui. Essa medida aqui, ó, ele é certinho para encaixar dentro da boca da garrafa. Então a gente vai fazer esse processo aqui, ó. A gente vai encaixar, tá? Desse jeito aqui, Chega ó. lá no material de construção e pede cachimbo, né? Isso. Você pede já que... encaixa, não? Isso, encaixa certinho, ó. Você vai Aí encaixar você aqui, fez você colocou papelão, uma fita para justamente ficar escuro. Isso. Aqui no Não caso... abafa para eles aí? Não. O suficiente é isso aqui. Por quê? Porque a abelha, a hora que ela está dentro da colmeia, fica uma quantidade alojada em cima, onde na entrada dela vai ter muitas também batendo a asa de uma maneira onde ela vai estar puxando o ar fresco de fora para dentro. E aqui em cima, aqui dentro da colmeia, elas ventilam, elas ficam batendo as asinhas, que elas fazem que o ar quente que tiver aqui dentro seja deslocado de volta aqui para fora. Então, puxa-se o ar quente para fora e o ar fresco de novo para dentro. Se pensar uma colmeia assim, né? Isso, é uma colmeia aqui dentro de uma PET, tá? Então, o que nós vamos fazer? A PET, quando a gente vai armar, ela tem que ser sempre colocada nesse posicionamento assim, ó. Não é bom colocar assim não, tá? Eu não gosto de colocar assim. Pode ser colocado assim também, mas dificulta na hora de fazer o trabalho. Então, você pode sempre estar colocando, no caso, dessa maneira aqui, ó, na árvore, tá? Então aqui eu vou mostrar como é que eu vou colocar. A gente pode... Vamos colocar uma... Você tem que colocar no alto. Vou colocar no alto. Eu vou pegar a escada e vou colocar no alto. Mas nós vamos capturar muito aqui na escola aqui, viu? Vamos colocar o feromônio aqui dentro, ó. Esse é o feromônio, é o atrativo. O que tem aí dentro? Feromônio. Se você quiser, a gente faz essa instalação com a primeira turma da tarde, isso aqui. Pode ser? Pode ser então, tá? Muito obrigado, viu? Que meninos? Ô Rubens, o que é isso daqui? É o feromônio, mas ele é feito do quê? Então vamos lá. O que é o feromônio? O feromônio é a cera que a abelha produz dentro da colmeia, tá? Só que aqui dentro dessa colmeia aqui, que já tem a abelha, tem todo o cerume, que constitui uma colmeia aqui dentro. Então aqui tem uma cera mais fina, onde confecciona a parte dos filhotes. Tem uma cera bastante grossa, que é o própolis, que elas produzem para a desinfecção da colmeia. É um medicamento, o própolis é amplamente usado na medicina hoje para tratamento dos rins, até no tratamento do câncer está sendo usado o própolis das abelhas. O melhor própolis que se produz hoje é o própolis da abelha sem ferrão, das espécies de abelha sem ferrão. E então aqui no caso desse feromônio aqui, que é esse preparado aqui, isso daqui é álcool de cereais, tá? Com as resinas que foi tirada daqui de dentro, o própolis, a cera, algum pouco de pólen. Então aqui faz essa mistura aqui, tá? Essa mistura aqui hoje, para vocês entenderem como a gente trabalha, uma garrafinha daquela de refrigerante de 200 ml custa R$70 hoje, tá? Então, a pessoa que cria a abelha de ferrão, ela tem lucros também. Ela está criando, é um hobby, ela está criando, mas ela também tem como ganhar em cima disso aqui. Ela pode produzir o feromônio para ele vender o atrativo, ele pode vender o mel que essas abelhas produzem. O mel da abelha já está aí hoje, é vendido a R$320 o quilo desse mel, tá? Então a gente fraciona em bisnaguinhas de 250 gramas,
para ficar acessível às pessoas também estar comprando isso daí, estar utilizando. Como eu falei para vocês que esse mel, ele é um medicamento, a gente usa o mel da abelha jataí. Se você tiver gripado, se você tiver com problema, uma colher de chá de manhã, a hora que você levanta. Se você tomar uma semana, acho que vai ser o suficiente já para você melhorar o seu problema. Então tem um valor nutricional muito grande e medicamentoso, né? O senhor vende esse mel? Vendo. Quando eu tenho, eu vendo. Não são toda hora que a gente tem ele, porque a demanda de procura é muito grande. Principalmente os médicos que consomem demais isso daí, porque sabem o poder desse mel. O pessoal, gente, eles não sabem, o Rubens, ele também é apicultor, meliponicultor e vende mel também, né? Produtos, própolis, essa parte. Eu falo assim, hoje eu sou uma pessoa que eu exploro tudo o que a abelha pode me oferecer, tá? Então, para vocês entenderem o trabalho, como é que funciona. Eu sou um apicultor meliponicultor. Apicultor é o profissional que trabalha com abelhas de ferrão. E o meliponicultor é o profissional que trabalha com as abelhas sem ferrão, tá? Então, eu faço a produção, eu tenho a produção dos produtos derivados da abelha para me vender, que no caso é o pólen, o própolis, o mel, a cera, o feromônio, tudo o que a abelha produz. Além disso, o meu trabalho constitui em palestra nas escolas, nas faculdades, levando o conhecimento para o pessoal, tá? Trabalho através do Senar e do Sebrae com cursos de capacitação de profissionais na área da apicultura e meliponicultura. Eu sou um olericultor orgânico também. O que é um olericultor orgânico? Eu trabalho com agentes biológicos no solo para produzir produtos orgânicos, tá? No caso aí, sementes, frutos, toda a base de orgânico aí. A gente trabalha com agentes orgânicos, micro-organismos, para reativar o solo para a produção de orgânicos. Tenho abelhas para aluguel, eu alugo comércio de abelha para produtores rurais, para o agronegócio, para polinização de lavouras, de grandes lavouras. Eu trabalho hoje no plantio de açaí, no plantio da soja. Inclusive eu tive uma surpresa esse ano, que um vizinho da propriedade do açaí plantou lá uns 150 alqueires de soja, e essa soja não era transgênica, e as minhas abelhas, sem eu saber, estavam polinizando a lavoura de soja desse produtor lá, desse plantador de soja, né? E tive uma produção de mel fora do normal da soja esse ano, que eu não contava com isso daí. Foi uma segunda safra no local. Nem sabia que a soja produzia. A flor da soja produz um mel amarelo claro, como se da mesma cor do óleo lisa, um excelente mel, tá? Riquíssimo em ferro, tá? Trabalho com lavouras de limão, com lavouras de laranja e vários outros tipos de plantações aí. Para os pequenos produtores, nós temos as abelhas escaptotrigonas e outras espécies para alugar ou vender essas abelhas para os produtores. Plantador de morango, plantador de abóbora, pequenas plantações de hortifruti, né? Da parte de produção aí de nabo, forrageiro, abóbora, cabotiã, melancia. Mas Rubens, eu vou fazer uma pergunta bem séria agora. Tá. O senhor falou da soja, o senhor falou que produtores procuram o senhor, só que a gente está vendo na agricultura, o senhor acho que sabe, o maior problema para as abelhas, de morte de abelhas, os agrotóxicos que se joga. Acho que o senhor vai ter o senhor educa, o senhor forma esses agricultores, o que o senhor faz? Com certeza, aí entrou a chave do que você está falando, tá? Agricultores conscientes trabalham com abelhas, têm suas produções aumentadas com relação às abelhas, com a polinização das abelhas, viu, Sandra? Produtores conscientes, produtores monocultores que só visam o capitalismo, o dinheiro, está sendo o maior problema no nosso planeta. Não é aqui só Brasil, não, é no nosso planeta, tá? Nós temos plantador de soja, que no caso eu tenho um engenheiro agrônomo, que é um dos donos da usina Vale, aqui em Onda Verde,
onde esse agrônomo tem uma consciência muito grande sobre o processo de polinização das abelhas, e as minhas abelhas estão trabalhando em cima de fazendas que ele está recuperando terras para o plantio da cana, com plantações de soja, milho, milheto e sorgo, tá? E as minhas abelhas, os conscientes, fazem o que com as pragas? Estão usando muitos produtos hoje que é a base de orgânicos, praticamente que orgânicos. Eles estão usando micro-organismos, tá? Produzidos de... Como é que eu posso... Eu não sei te falar direito sobre isso daí, mas você pode entrar e pode pesquisar que hoje tem um monte de insumos que estão sendo produzidos a partir de pequenos produtores para a produção de lavouras menos agressivas. Só tá? um parênteses, eu vi no Globo Rural uma jovem agrônoma que desenvolveu como é que se chama? Agrotóxico? Biologicamente? Não, agrotóxico não. Para combater as... Fungicida, tipo num fungicida. E o pai dela, que era fazendeiro, a princípio não acreditava, mas agora ele acreditou, e a fazenda dele é enorme. E eles pulverizam com aqueles ramais, já com esse... Mais ou menos, acredito que é o esquema que a gente faz aqui no Espaço Verde, né? A gente não joga nenhum veneno aqui. A gente coloca misturinha com pó de café, com coisas naturais que espantam esses seres, né? As pragas, no caso, as pragas que no caso não são pragas, né? São seres que também dependem de alimentação e dependem de fazer a polinização aí também. E que aqui também não tem mais quase, porque quando tem uma diversidade de alimentos, não é a monocultura, só acaba tendo como alimentar esses serzinhos, né? Que não se tornam pragas depois. Que na floresta não tem a praga, né? Ali ela é controlada, né? Ali ela é controlada, tá? Hoje nós estamos tendo um problema com relação a uma nova mosca que apareceu com relação ao trabalho do usineiro. Está sendo um dos maiores problemas na nossa região aqui para o trabalho da abelha de ferrão. Essa mosca é uma mosca verde, ela é do formato da mosca caseira, dessa mosquinha que nós temos aqui, que é a mosca caseira. Ela é um pouco maior, ela não chega a ser uma mosca varejeira, mas é uma mosca que tem um alto poder de proliferação, né? Ela aumenta com uma quantidade absurda e ela entra dentro de uma caixa de abelha, ela destrói uma caixa de abelha em 4 dias. Nascem milhões de larvas ali dentro e detona, acaba com todo o enxame. Então tem o produtor consciente e tem o produtor não consciente. Então esse no caso da soja, que as suas abelhas foram lá, é porque ele é consciente. Esse é um produtor consciente, tá? E a usina Vale, pelo que eu tenho consciência hoje, ela não está fazendo pulverizações aéreas, tá? Ela faz a pulverização terrestre com equipamento terrestre para evitar o problema de contaminação com veneno em aderivas de produto, tá? Tinha leis aí no caso que já estava sendo votada para com que se proibisse a pulverização aérea aqui na nossa região, tá? Mas isso depende de quem está lá dentro da prefeitura e depende de quem está controlando as coisas aqui, tá? Nós temos do governo passado um descaso muito grande com relação à pulverização de agrotóxicos. O mercado brasileiro foi liberado, escancarou as portas para o produto proibido no mercado mundial, tá? Tudo que é proibido de porcaria, de veneno, de agrotóxico, de pesticida, de fungicida lá fora, está sendo usado indiscriminadamente aqui dentro pelo produtor inconsciente, o cara que só está visando o dinheiro no bolso. Nós estamos tendo muito problema disso. Nós temos a usina Cofco hoje, que é chinesa, que está trabalhando em cima da nossa região aqui com produção de álcool e açúcar, onde eles estão produzindo mais hoje o açúcar. Eles não vendem 1 grão de açúcar no mercado interno, vai tudo embora para o Japão, tá? Só que esses caras ainda estão respeitando um pouco o nosso ecossistema, porque eles são de fora e eles têm medo que leis atrapalhem o desenvolvimento do trabalho deles aqui dentro. Então eles têm umas políticas agrícolas ali que mais ou menos ajuda os apicultores e meliponicultores. Eles têm uns projetos dentro onde eles capacitam pessoas, tá? E onde eles fazem uma demarcação que onde que tem abelha, eles
eles dizem que eles não pulverizam veneno próximo de onde você tem abelha, tá? Não posso falar isso com certeza para vocês. Pessoal, mas muito importante. Hoje, a maior parte do pessoal que era pequeno, que estava plantando aqui, os pequenos estão deixando de plantar por incentivo do governo e a dificuldade de colocar o seu produto no mercado, tá? Eu não sei se vocês chegaram a ver esses dias atrás, produtores de pitaia jogando caminhões de pitaia fora, porque o preço não estava sendo acessível ao mercado. Eu sou contra isso daí, eu bato de frente com isso, porque o que acontece? O ser humano que deveria estar comendo um produto mais barato lá na gôndola do mercado, o mercado sacaneia o produto, ele deixa perder, ele ferra com o produtor, ele deixa perder o produto, estragar e ele não vende mais barato. Então, eu sei desses sindicatos aí que, no caso da pitaia aí, bateu em cima dos produtores de pitaia, vocês jogam para forçar o aumento do preço, porque vocês estão tendo prejuízo. Então não funciona assim. Eu acho que o direito era o direito de todo mundo estar comendo um produto de boa qualidade e por um preço justo, né? Nós não temos tendo uma política justa ultimamente. E aí, vamos colocar... Já pode colocar, já meio de 10 eu vou colocar. E aqui não ficou um excesso aqui que você tem que tirar? Ele não? vai evaporar. Vai Vai evaporar. Como é álcool, ele vai evaporar. Ó, se você cheirar aqui, ó, ele tem um cheiro forte do álcool ainda, tá? Se você cheirar aqui, ó, você vai ver que já perdeu um pouco o cheiro do álcool, tá? Já ficou o cheiro do feromônio. Tá Cheiro de biotônico, tá? Verdade. Cheira pra você ver. Aí ficou o cheiro da... Agora cheira aqui pra você ver. Quer cheirar? Peraí, deixa eu tirar uma foto. Ó, esse cheiro aqui é o cheiro da abelha, tá? Esse daqui que é o atrativo para a captura. Cheira pra você ver aí, você que é o curioso. Ah, tá, o cachorro. Ô Rubens, aí dentro não tá vazio não, tem umas coisas que você falou, né? Como é que é? Dentro da garrafa. A garrafa tá lisinha igual tá essa daqui, ó. Não tem... Então, para você entender o porquê que uma garrafa ela é melhor do que uma caixa de madeira para a captura, tá? É como entra pouco ar aqui dentro, como a Sandra perguntou ali um tempo atrás ali, né? Esse cheiro que vai ficar aqui, ele vai ter pouca ação do vento. Ele não vai ter ação do vento para fora. Então ele vai manter o cheiro aqui dentro. Sim. E o plástico ele vai deixar só a resina, porque isso daqui, ó. Pessoal, vamos. Ó, passa a mão, deixa eu derramar a sua mão um pouco, você deixa evaporar. Obrigado, tá? Aqui já vai bater o Tá. Ó, deixa evaporar, tá. Você vai ver que vai colar. Tá. Crianças são bem... Eu Nossa, acredito. eu amei essa técnica. Eu vou fazer em casa, viu? Pode fazer que vai pegar. Mas depois tem que tirá-las daí? Não, aí você vai ter que. Aí tem um processo todo especial para a transferência dela para a caixa. Tá? O senhor acha que lá para a Semana do Meio Ambiente dá para fazer isso? Já não. Em junho, final de maio. Meio Ambiente. Se tiver capturada? É. Meio Ambiente 5 Olha, de junho. eu acredito que. Tá lavando os copos que sujou? Pode lavar e guardar. Lá na minha sacola que está lá embaixo. Eu acredito que vai ser muito pouco tempo, Sandra, se capturar para poder fazer a transferência.
porque agora começa a oscilação de temperatura e atrapalha um pouco a abelha. Mas aí a gente pode fazer mais no final do ano. E se acontecer das abelhas forem embora da caixinha que o senhor trouxe? Se por um acaso acontecer, vai deixar a caixa quieta no local, tá? Que a chance de captura de outro ali é muito maior do que numa isca dessas. Aí é só colocar o feromônio novamente? Não, ela tem a cera. Aí elas voltam? Lá ela tem o cerume, volta outro enxame, entra outro enxame lá dentro. Já chega outro forte, outro formado. Aqui é o seguinte, ó. Aqui, se de repente chegar um enxame que começar a querer disputar aquela moradia da outra ali, e tiver a isca aqui no local, ela pode estar entrando para dentro da isca e muito mais rápido ela vai formar a colmeia dela, tá? E pode ser que aqui no muro ou alguma próxima daqui já esteja uma princesa por aí já quase no ponto de estar saindo. Então elas vão vir até essa garrafa aqui, começa a transferir cera e material da outra, da moradia já, e vai construindo, e já vai começando a habitar aqui. Aí a princesa fica pronta lá e vem e aloja aqui. Alojou aqui, dentro de 10 dias ela já está colocando os ovos dela aqui, daí 20 dias já está nascendo os filhotes dela. Então nós temos um espaço de 30 dias, a partir da hora que está chegando aqui, que o enxame chegou, para o ciclo de formação. Mas nós vamos ter chance de muitos aqui. Aí o senhor, quando tiver um tempo, o senhor, né? Aí a gente vem dar uma olhada. Ai, deixa eu comer. Daí qual leva esse? Vamos lá? Não, pelo amor de Deus, Aqui tá? dentro. Aqui nós temos várias árvores aqui que dá pra gente colocar as iscas. É melhor para colocar as iscas. Aqui é bom que a gente fica de olho. Isso. E outra coisa. Eu entro por aqui todo dia folhando. Outra coisa, o acesso da molecada é menos aqui, né? Aqui não tem. Aqui não tem, né? Então, melhor para poder ter mais sossego para o trabalho, tá? Ó, turminha, traz a mesa aqui, ó. A caixa aqui, põe aqui, ó. Aqui, ó. Põe aqui, porque aí vai entrar daqui a pouco a direção. Para vocês entenderem, vocês aqui, acho que vocês não estavam na primeira, né? Agora de manhã? Todos? Não, todos não. Alguns aqui estavam na primeira, né? Sim. Então o que eu vou fazer aqui agora? Em sequência do trabalho que foi feito agora de manhã, eu vou colocar essa colmeia de abelhas jataí, que já é uma colmeia formada, eu vou colocar ela aqui na árvore, tá? Para que essa abelha, ela fique no ecossistema da maneira que é necessário para ela, com temperatura, tá? E com o sombreamento necessário para as abelhas neste local. A hora que eu cheguei aqui hoje, eu vi que essa área do estacionamento, ela é melhor do que a área lá do fundo. É uma área mais tranquila, mais quieta e um local mais fresco um pouco. Então, um lugar mais adequado para a gente estar colocando as abelhas aqui, tá? Então, para vocês entenderem o trabalho, aqui dentro tem uma colmeia de abelhas jataí já formada já, tá? Aqui já tem uma colmeia com todo o seu ecossistema feito aqui, tá? E para colocar na árvore, para alojar essa colmeia, eu vou estar utilizando uma lata de tinta que é reciclável, é material reciclável. Então a gente vai usar para estar podendo fazer a proteção dessa colmeia aqui no local, tá? E ao mesmo tempo a abelha vai ser colocada aqui dentro e protegida por essa lata. Sandra, depois se você puder, tiver um piso ou
azulejo que dê para colocar aqui em cima. Aí você me coloca em cima aqui, tá? Pode ser. Pode ser, tá? E aí não vai deixar a água ficar entrando dentro. Tá. De repente a gente faz Pode ser até uma lata assim, viu? Um pedacinho de calha, ou um pedacinho de calha. Então, uma tampa. Pode ser. Ou pode ser até uma telha mesmo. É uma telha de barro, pode ser. Tá. Vou pegar uma tesoura para não poder cortar. Ai, que legal. Cadê a Nair? O muro, e que elas estão no muro, está instalada no muro. Quando tem processo de pintura da escola, porque vem do governo estadual, né? Então a gente tem que fazer a pintura. Essas abelhas morrem a hora que você Não passa? vai morrer. a tinta? Não morre porque o tipo de tinta que é usado para esse tipo de pintura aqui não agride a abelha, tá? Foi bom você ter perguntado pelo seguinte, até um amigo ligou para mim agora há pouco e eu estava falando a respeito do trabalho que está sendo feito aqui hoje. Quando for ser feita a detetização aqui na escola, pedir para que tome cuidado onde que estão as abelhas localizadas, para não jogar veneno embaixo de onde estão as abelhas. Tá? Você não usa uma marcação nelas, né? Tipo... Esses dias mesmo foi colocado nos ralos. Colocar Sim. cuidado, abelha. Mas no ralo não tem problema. Tipo, se fosse uma pulverização constante aqui... O problema é quando faz nas... Então o que poderia fazer no caso? Como viu ali na frente, tem uma abelha que já está no muro, né? Ali nós vimos ali, né? Tem uma na parede ali. Colocar uma plaquinha de identificação no local, como você falou para a aluna aí, para produzir a placa. Coloca próximo de onde ela está. Faz uma sinalização onde que aquela abelhinha está ali, que aí você preserva aquele pedaço ali. Porque aí quem vai estar... Preserve a abelha. Quem vai estar abelhas. passando, fazendo a pulverização, a hora que ele vê que tem naquele local, ele já não vai passar ali, ele vai deixar de passar naquele local. Também não vai afetar nada com relação à pulverização para outras pragas ali. Nossa, ainda bem, eu tô para perguntar já. Vem assistir, meninas. Só deixa elas fazer, vem assistir. Só não pisa aqui, porque depois vocês vão pra sala. Se sujar lá, vai ter um problema sério. Você que pisou aqui, ó. Quem foi que pisou aqui? 2. Raspa bem esse pé. Eu vou bater no pé. Mó bonitinho, né? Pra não ir pra sala com o pé de Acho mó barro. bonitinho. Isso dá problema. E encarde o piso é problemático. Já é cortado aí embaixo, que é para evitar que a água que cair dentro fique empoçada aí dentro. Então ela escorre e não tem problema com a caixa. Você viu, ele abriu os buraquinhos. Ele falou, presta atenção, porque eu queria ter uma caixinha de abelha dessa em casa, né? E todo mundo, até a Ana falou, várias pessoas querem. Eu tinha um diácono de manhã aqui. Todo mundo,
tinha de manhã. Da igreja, da pastoral ambiental da igreja católica. E ele falou que não tem problema, mesmo que você não tenha as plantas típicas no quintal, que ela precisa de flor, né, a abelha? Pode ter, porque ela voa e vai para outros lugares, a vizinhança tem árvores frutíferas ou flores. Então todo mundo que quiser consegue ter uma abelha dessa. Fazer a isca e ter. Isso aí, gente, vocês não têm noção o bem que está fazendo para o meio ambiente ter uma caixinha de abelha em casa e cuidar. E é fácil de instalar, depois eu ensino vocês. É para colocar o feromônio numa pet e aí ela já vem com o cheiro, né? Ela vem pelo feromônio. E aí ela já se instala lá e você pode ter uma caixinha lá de abelha, sem ferrão, tá? Rubens, esse feromônio que você coloca para atrair as abelhas, ele atrai só as abelhas sem ferrão ou pode atrair qualquer outro tipo de abelha? Olha, normalmente quando a gente está colocando isca para abelhas sem ferrão, nós estamos colocando vasilhas pequenas, tá? No caso aqui a garrafa PET, que a gente vai capturar algumas espécies pequenas, tá? Se de repente fosse essa lata aqui, fosse o espaço que você estaria colocando para fazer a captura de uma abelha, esse mesmo atrativo da sem ferrão aqui pode se capturar uma abelha ápice, tá? Devido ao espaço que tem aqui dentro. De repente é um enxame pequeno de abelhas ápice melífera, que é a abelha de ferrão que está transitando. Ele pequeno, ela chega aqui, a loja dá condições, ela faz os favos aqui dentro, faz a moradia. Aí de acordo com que ela vai crescendo, ela vai fazendo os favos mais embaixo, ela vai aumentando. Então ela vai ficar grande. Agora, dentro de garrafas e galões pequenos, você só vai capturar espécies de sem ferrão, tá? Esse atrativo aqui, ele é um atrativo misto. Então aqui tem várias espécies de abelha misturado no feromônio desse. Então pode capturar espécies diferentes aqui sim, tá? Agora vamos falar da importância das abelhas. Qual que vai ser o papel dessas e das outras que já foram instaladas aqui na escola pro ecossistema do meio ambiente? Inclusive, nós fazemos um trabalho no Espaço Verde. Sim. A gente quer fruta. Sim. A gente quer banana, a gente colhe, a gente quer pitanga, acerola. E aqui como um córrego, né? A pergunta... Certo. Como eu já havia falado já na parte da manhã também, a importância aqui ela é muito grande, porque a abelha, como ela sendo o principal elemento da fecundação das flores para a formação de semente e de frutos, né? Essas abelhas que estão sendo instaladas aqui nessa área aqui, elas têm aproximadamente um raio de 750 metros de alcance para a polinização, que essas abelhas podem voar 750 metros daqui desse local, né? Um raio de 750 metros. Então, nesses 750 metros aqui, nessa distância, tem muito pé de fruta, tem muita flor, tem muitas árvores aqui no local, tá? Então, essas abelhas, ao fazer a coleta do seu alimento, elas estão fazendo o processo de polinização, tá? Então, ela está aumentando a quantidade de sementes, de frutos aqui no local. Como a Sandra falou, da acerola, da pitanga, da manga, de outras frutas que tem aqui no local, é essencial, porque a abelha funciona assim. As abelhas recém-nascidas, quando elas começam a fazer o seu trabalho externo, as abelhas campeiras mais velhas dão uma preferência para as mais novas fazer curtas distâncias, tá? Então as mais novas estão polinizando mais a área ao redor aqui, um raio menor. E as campeiras, que são as mais velhas, podem chegar até os 750 metros ou além dos 750 metros fazendo o processo de polinização. Tá bom? Fica bem amarrado, né, Rubens?
Ela já está com um pino grande lá, que eu bati ele na árvore, para não ter problema dela cair. Não, ela não cai. Com o vento ela não cai, não. Tá? Mas vamos fazer mais alguma coisa amarrar aqui. de baixo para cima, talvez, mas aí precisa da escada, né? Eu não posso esquecer, gente, de pôr a telha ou uma cobertura. Não posso esquecer. Não posso esquecer. Lá ficou coberta. Aqui ele põe na lata. Mas e aquela lá do outro lado? Nossa, deixa eu ver. Ai, vocês me dão um? Eu quero um. Pode guardar os outros e ficar só com um na mão? Eu guardo lá no. Já fez todos? Já? Na pasta verde. Na pasta verde. Tem um. Rubens, pra gente finalizar, eu vou falar uma frase e eu vou pedir pra você analisar essa frase. Um mundo sem abelhas seria como um deserto, porque não haveria renovação de florestas, não haveria água, não haveria frutos, não haveria comida nem para os animais. SOS das abelhas. Com toda certeza, sem abelhas, sem a vida no planeta. As abelhas são os seres de maior importância para o nosso planeta hoje. É isso. Agradeço a sua disponibilidade para vir participar do podcast hoje e até uma próxima. Com certeza. E aí? Podcast? E esse foi o podcast. E Esse foi o podcast. Ai, meu Deus! E esse foi o meu, o seu, o nosso Conexão Comunitária AVR. Até o próximo episódio. Aê! Sucesso.